Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Para começar, vamos às apresentações. Bom, o meu nome é Emily Silva de Souza, sou aluna da Universidade São Judas Tadeu, no campus da Moca, curso sexto semestre de Pedagogia no período noturno. E tudo isso é realizado com a orientação da professora Cíntia, tá bom? Bom, hoje a aula de hoje é sobre poluição e outras coisas que envolvem a mesma, tá bom? A gente vai ver um pouquinho sobre o que é a poluição. E o que é? É uma introdução de substâncias ou energia de forma acidental, tá? Ou pode ser até intencional, como creio que seja na maioria das vezes, no meio ambiente e com consequências negativas para nós, para os animais, para todos os seres vivos. A poluição ela passou a ser mais intensa a partir da Revolução Industrial, as construções das indústrias, né? Antes não tinha, a partir dela começou tudo isso, que fez com que aumentasse a industrialização e a urbanização. Antigamente, nem todo mundo vivia nas áreas da cidade, vivia mais no meio rural. Contudo, de fábricas gerou mais empregos, todo mundo começou a migrar para a cidade grande, tá? E atualmente é considerado um grande problema, tá? É o mais grave, se não, problema ambiental. E no Brasil, a poluição é enquadrada como crime através de uma lei do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o qual se ocupa na política nacional do meio ambiente, tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as causas. A gente fez até um slidezinho para a gente ver o que causa a poluição, tá? A poluição ambiental é qualquer atividade capaz de causar danos ao meio ambiente. É resultado do excesso de liberação de poluentes, matérias ou energia. Tudo em excesso nesses três pontos acaba gerando algum tipo de poluição, tá? E os exemplos que a gente consegue ver nas imagens é o carbono gerado por diversos veículos diariamente, que em contato com oxigênio produz dióxido de carbono, tá? A utilização de material descartável, que promove a produção de lixo em demasia nas nossas casas, e inibe a reciclagem. O que acontece? Muita gente produz muito lixo, né? Geram toneladas por ano, e o que acontece? Acaba não separando o que é reciclável, o que não é, o que gera muitos problemas, e o nosso país é um dos que mais recicla, mas mesmo assim é muito pouco, não passa nem dos 20%. E a publicidade, tá bom? Sabe, a Times Square, né, que fica em Nova York, por exemplo, que cheio de anúncios, cheio de publicidade, isso constante nas ruas, ou também a quantidade de filmes postes. Isso também é um tipo de poluição. A gente vai ver um pouquinho mais na frente por quê. E a exposição de ruídos cotidianamente, seja barulho de carro, seja televisão alta, ou muitas pessoas a falar ao mesmo tempo, ou eletrodomésticos a funcionar, ou campainhas a tocar. Aqui acontece que a gente pode pegar um exemplo de quando a gente está na sala de aula e a professora fala para a gente abaixar um pouquinho o tom de voz. Isso é um tipo de poluição. Bom, agora a gente vai falar delas um tipo de poluição específica, tá bom? A primeira imagem que a gente vê é o CO2, a segunda é a poluição visual e a terceira é a poluição sonora, tá bom? Bom, aqui a gente tem umas ilustrações, vai carregar logo logo, aí carregou, as ilustrações do tipo de poluição, tá bom? Ó, a primeira que a gente vai falar é a poluição da água, que é a contaminação dos recursos hídricos através da liberação de compostos físicos, químicos e biológicos prejudiciais aos seres vivos. Não só os humanos, tá bom? Os seres vivos em geral. Elas extraem fontes de alimentos, ocasionam a morte de animais aquáticos e contaminam a água potável. A água potável é água apropriada para a gente beber. Entre as causas da poluição de água estão lançamento de esgoto nos ambientes aquáticos, despejo de lixo diretamente no mar, rios e lagos, vazamento de petróleo decorrente aos acidentes marítimos, poluição dos lençóis freáticos com pesticidas que são levados pela chuva, tá bom? Tudo isso e muito mais coisa acontece através da poluição da água. Isso só da água, tá? Agora a gente vai falar da próxima, que é a poluição térmica, tá? O que seria a poluição térmica? Não é um termo muito ouvido, né? E o que? A poluição térmica é a liberação de água aquecida, tá? É uma água quente para os ambientes aquáticos. Essa situação é nociva para as espécies que são intoleráveis à mudança de temperatura.
Por exemplo, os peixes, tá bom? Os peixes podem acabar morrendo porque, por exemplo, estão numa água fria e vem uma super água quente. E eles não suportam esse tipo de temperatura diferente e acabam morrendo. E é um tipo de poluição menos conhecida e resulta da alteração da temperatura do ar e da água, utilizado sobretudo por usinas hidrelétricas, termoelétricas e nucleares. O aquecimento das águas provoca ainda a redução de concentração do gás oxigênio, que é o gás que a gente respira, disponível para os organismos aquáticos, tá bom? Até na água tem oxigênio. O próximo é a poluição do solo, né? Que a gente vê bastante por aí. Pessoa que joga lixo na rua, né? Por exemplo. E a poluição do solo corresponde a qualquer mudança em sua natureza, causada pelo contato de produtos químicos, resíduos sólidos ou líquidos. Essa situação torna o solo improdutivo e ocasiona a morte dos seres vivos que eles dependem, tá bom? São causas da poluição do solo que a gente faz, né? Que causa tudo isso. Liberação de poluentes dos solos como solventes, detergentes, lâmpadas fluorescentes, componentes eletrônicos, tintas, gasolina, diesel, óleos automotivos e chumbo. E despejo de lixo doméstico, resíduos de atividades industriais e esgoto diretamente no solo. Quando a gente joga o lixo depois de um tempo, ele produz um líquido que é muito forte e é super contaminável para o solo, tá bom? Aí é a poluição visual, tá? Que eu dei o exemplo lá da Times Square, lá no começo da aula, que ela é o quê, né? A gente já falou um pouquinho dela, mas a gente vai dar uma revisadinha mais a fundo. É característica das áreas urbanas e consiste no excesso de placas, posters, outdoors, banners, cartazes e veículos de anúncio. Aquele veículo até mesmo que passa falando, né? Ele ocasiona dois tipos de poluição, a sonora e a auditiva. Além disso, inclui a degradação urbana de frutos de pichações, excesso de fios, eletricidade e acúmulos de resíduos. Esse tipo de poluição causa um certo desconforto visual e estresse e modifica a paisagem da cidade. Pode até mesmo causar acidentes de trânsito ao distrair os motoristas ou esconder sinalizações. Entre as causas de poluição visual estão a cultura do estímulo ao consumismo e o excesso de campanhas publicitárias nos centros urbanos, tá bom? O próximo seria a poluição sonora, que é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. É causada pelo barulho excessivo de indústrias, meios de transportes, obras, aparelhos de som, entre várias outras atividades, tá? Como a gente falou, até mesmo da fala. E para alguns ambientalistas, é considerada a forma de poluição mais prejudicial à saúde humana. Isso porque causa problemas auditivos, dor de cabeça, insônia, agitação e dificuldade de concentração, tá bom? Ó, e o próximo, a gente vai citar dois que também podem ser muito perigoso para a nossa saúde, tá? O primeiro que a gente vai falar é a poluição radioativa. Bom, e o que é a poluição radioativa? A poluição radioativa ou nuclear, tá? Como a gente pode conhecer também, ela designa a poluição gerada pela radiação. A radiação é um fenômeno químico que pode ter uma fonte natural ou criada pelo homem. A poluição radioativa surge pela energia nuclear ou atômica produzidas pelas usinas nucleares. O tipo de lixo gerado é chamado de lixo radioativo nuclear. É considerada como o tipo de poluição mais perigosa do mundo devido aos efeitos que podem originar. Entre as principais consequências para humanos estão essas imagens, a gente consegue ver alguns tipos, mas não são esses três. Consegue ver muito mais, tá bom? Ó, deformidade, problemas respiratórios e de circulação, envenenamento, vários tipos de câncer, perturbação mental, infecção, hemorragia e também leucemia, que se encaixa ao tipo de câncer, tá bom? Outro também que a gente vai falar, que também pode ser muito perigoso a longo prazo, tá bom? Que a gente pensa que é só mais um tipo de poluição, mas é uma poluição também que ocasiona muitos problemas para a gente, tá? Que é a poluição do ar ou atmosférica. Ou
poluição atmosférica, né, ela é resultado do lançamento de grandes quantidades de gases ou de partículas líquidas ou sólidas, tá, na atmosfera. A Organização Mundial da Saúde, muita gente conhece como OMS, indica que a maior parte das populações urbanas do mundo sofre uma exposição média de poluentes no ar bastante superior ao que é considerável aceitável, tá? Bom, e considera-se como razoável 20 microgramas de poluentes por metro cúbico, isso é bem pequenininho. Em São Paulo, por exemplo, essa média é de 38 microgramas por metro cúbico, então é 18 microgramas acima da média. E uma peculiaridade da poluição atmosférica é que ela pode ameaçar o ambiente em uma escala global. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho, tá, nesse assunto. Por quê? Porque a poluição do ar atmosférica pode causar várias coisas. Uma delas é o aerosol. Vocês sabiam que o aerosol ela pode contribuir para a poluição atmosférica e até mesmo para o aumento da temperatura do nosso planeta, tá? O aquecimento global. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Um relatório de outubro de 2008 do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, o IPCC, destaca a importância de manter os aumentos da temperatura global abaixo de 1,5 graus em relação aos níveis da era pré-industrial, que era antes, né? Como a gente já falou. Uma ação urgente é necessária ao longo dos próximos 12 anos para que exista uma chance mínima de alcançar essa meta. Uma chance mínima, hein, galera? Para vocês verem como o assunto tá sério. Aerosóis podem ser de origem natural ou antropogênica e podem influenciar o clima de várias maneiras, tanto por interações que dispersam ou absorvem radiação, quanto por interações com a microfísica, né, que são aquelas nuvenzinhas bem pequenininhas que a gente não vê. O documento define que os aerosóis são como uma suspensão de partículas sólidas ou líquidas no ar, com tamanho típico entre poucos nanômetros, tá? Que é uma coisa bem pequenininha. E permanece na atmosfera por pelo menos várias horas. Quando a gente passa o desodorante, a gente sente aquele cheiro, né? O relatório define a poluição do ar como a degradação da qualidade do ar com efeitos negativos para a saúde humana, ou para o meio ambiente natural ou construído, devido à introdução na atmosférica por processos naturais ou pela atividade humana de substâncias. Que seriam essa parte de substâncias seriam, por exemplo, os aerosóis, que tem preocupado muito, tá bom? E é o tema desse ano, a poluição do ar, é o tema desse ano para o Dia Mundial do Meio Ambiente, lembrado em 5 de junho, e a qualidade do ar que respiramos depende de escolhas de estilos de vida que fazemos todos os dias, tá bom? E não só isso, acontece muitas mais coisas, como o aerosol e o CO2, que é aquela fumaça escura que as indústrias produzem. Hoje, elas tentam produzir menos, mas ainda se produzem bastante para ocorrer tudo isso, né? Toda essa negatividade que a gente vê no nosso planeta. Bom, falamos de tudo isso, mas e as soluções, né? O que a gente pode fazer para melhorar tudo isso? Bom, aqui a gente tem algumas soluções que seriam o quê? Bom, é preciso lembrar que cada uma delas a fim de desenhar um plano de resolução, mas o ponto de partida é a sensibilização para o problema. Esse é o ponto de partida inicial, não adianta só a gente fazer e não pensar nisso, né? Que um dia a gente pode sofrer com todas as consequências do desempenho que traz na nossa sociedade, né? Que ela teria que ter um empenho. Cada setor ele pode desempenhar ações para evitar tudo isso, né? Bom, o exemplo é evitar o desperdício e, consequentemente, a acumulação de lixo, optar por material biodegradável, optar pela reciclagem, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre os 3 R's da reciclagem, utilizar protetores de ouvidos em algumas profissões, né? O protetor, o nome dele é auricular, é como se fosse um fone de ouvido que a gente coloca no ouvido, tá? Ou grandão ou pequenininho. Fazer a manutenção dos carros, promover a educação ambiental, utilizar transporte público, ou deslocar-se de bicicleta ou caminhar, porque o espaço que um carro ocupa é gigante, pode ser ocupado por um ônibus, por várias bicicletas, né, por várias pessoas que caminham a pé.
Jogar lixo eletrônico em locais expropriados. Muitas das vezes, em mercados ou shopping, a gente vê aquele lugar de colocar pilha, celular. Isso é um lixo eletrônico apropriado. Um tratamento de esgoto adequado e a elaboração de políticas voltadas ao enfrentamento dos problemas ambientais, tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 R's, tá? O que seriam os 3 R's? A política dos 3 R's da sustentabilidade deve ser aplicada em sua ordem de importância, assim como segue, tá? Aí nessa imagem a gente está em inglês, mas na ordem seria reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir o consumo ao máximo, reutilizar os produtos e materiais enquanto puderem ser reutilizados e, por último, reciclar aqueles que tiverem chegado ao fim de sua vida útil. Seguindo essas práticas, é possível diminuir o custo de vida, reduzindo gastos, principalmente no setor industrial, além de favorecer o desenvolvimento sustentável global e contribuir para a reversão dos impactos negativos causados pela natureza, tá bom? Agora a gente vai entrar um pouquinho sobre os 3. O primeiro é o reduzir. O que seria? Ele consiste em ações que reduzam o consumo de bens e serviços, visando a diminuição da geração de resíduos e consequente redução de desperdício, tá? É isso que ele serve. A redução deve englobar tanto a utilização de produtos quanto a de racionamento de recursos como água, energia, combustíveis e práticas que impactam positivamente na economia e refletem na minimização dos danos causados pela geração de lixo e poluição nos meios ambientes, né? Aqui o objetivo da redução, né, que a gente fala, é a aquisição de bens e serviços de acordo com as reais necessidades. É você não consumir acima do que você precisa, né, no caso. Bom, reduzir consiste em ações que reduzam o consumo de bens e serviços, visando a diminuição da geração de resíduos e, consequentemente, redução do desperdício. A redução ela deve englobar tanto a utilização de produtos quanto ao de racionamento de recursos, como água, energia e combustível, como a gente já falou, né? Bom, e reutilizar, o que seria? A reutilização ela contribui significativamente para a economia de recursos renováveis, utilizados para fabricar cada vez mais bens de consumo, pois quando reutilizamos um produto, simplesmente atribuímos mais tempo ao seu uso, né? É isso que ele serve. Ah, você usou uma camisa, ela não serve mais, você pode passar para frente, pode usar o pano dela para fazer outra coisa, né? Por exemplo. O objetivo desse R é reutilizar tudo que puder ser reutilizado, oferecendo um novo propósito para o produto que seria jogado no lixo. Essa prática auxilia a redução de quantidade de matéria-prima, energia e água necessária para a fabricação de novos produtos, reduzindo drasticamente o descarte de bens de consumo, consequentemente, da poluição do meio ambiente. Bom, aqui a gente pode pensar pelo menos assim, na calça jeans. A calça jeans, você gasta litros, milhares de litros de água para produzir uma só, para pintar uma calça jeans só. Então, você pode pensar que numa calça jeans, rasgou lá embaixo, a gente pode cortar, fazer uma bermuda, fazer um shortinho, fazer uma saia, alguma coisa assim, né, que a gente possa reutilizar. Bom, e por último, a gente tem o reciclar, tá? Que é o último dos 3 R's, é o R mais conhecido e mais aplicado em nosso dia a dia. A reciclagem envolve o processamento de materiais por meio de sua transformação física ou química, geralmente em forma de matéria-prima para a produção de novos produtos e bens de consumo. Um produto reciclável deve ser descartado corretamente para a coleta seletiva, que se encarregará de destinar o material para os lugares certos. A reciclagem é um processo que também faz parte da economia circular, um modelo de desenvolvimento sustentável que visa reintegrar todo e qualquer material à cadeia de produção e consumo, tá bom? É isso, os nossos 3 R's, que a gente tem que dar muita importância para eles, tá bom? Bom, e hoje foi essa nossa aula de poluição, sobre o que é a poluição, como a gente pode tratar, as causas, o que leva a isso. Vocês viram que até um aerosol que a gente usa debaixo do braço, desodorante, ele pode causar um tipo de poluição. Hoje em dia existem vários tipos, como um tipo muito popular que vem tomando conta é o de pedra, que pode durar até um ano e que não faz tanto mal no meio ambiente, né? A gente pode pensar até não só no aerosol, mas também na capinha dele, né? Como formas de reciclagem, muita gente às vezes acha que não dá para reciclar. Bom, e hoje essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.